Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando e construindo valores democráticos que contribuem com um mundo mais plural. E para nos ajudar hoje, para refletir aqui com a gente, estamos recebendo a Paula Dias, integrante do Rei Sampa. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Dantas, uma honra. Obrigada pelo convite. Rei Sampa. Rei. Rei de chamar, assim. Não, rei de tipo, presta atenção, sabe? Assim, é de chamado mesmo. E aí é para chamar atenção pra quê, Paula? Então eu acho que não é pra quem, não é só pra quê, mas eu acho que é de quem também, né? Assim, legal. a gente chama atenção, a gente gosta de chamar atenção para os movimentos que estão acontecendo na cidade. E chamando as pessoas para olhar para essa pulsante cidade de São Paulo que a gente tem, que é uma super abandonada pela população, assim, no sentido de estar presente, de fazer o rolê acontecer. Então, a Rei Sampa surge de uma necessidade que a gente tem de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, mas não sendo uma agenda cultural, sabe? Mas sendo impulsionando essas redes, assim, de virar e falar, pô, você sabia que tem um rolê à noite no Teatro Municipal? Você sabia que tem um teatro de graça? Você sabia que tem um filme ali na galeria, o Lido, e custa super baratinho e tal? Então, é meio de fazer com que as pessoas se sintam convidadas a conhecer a cidade delas mais, né? E se autoconhecer, né? Enfim. Agora, nessa sua primeira fala, assim, eu já me inspiro com várias perguntas. Eu preciso até me organizar aqui, porque eu não gostaria de perder essa oportunidade. Mas primeiro, o Rei Sampa existe, o Rei Sampa começa... Mas o Rei Sampa começa quando, assim? A partir do que o Rei Sampa rola? É muito louco, porque a Rei Sampa, na verdade, ela não existe como lugar, né? Ela é eu acho que ela é muito mais um espírito e uma intenção das pessoas que fazem parte, assim. Então, existem arquitetos, amigos nossos são arquitetos, jornalistas, e falam, puta, eu tive uma ideia, queria fazer um rolê assim, um movimento feminista que liga e fala, vamos fazer junto um passeio. E não é uma passeata só feminista, mas quais são os símbolos da cidade que representam a feminilidade. Então, a Rei Sampa é formada por qualquer e várias pessoas, né? Mas ela surge de um... Ela é informal, assim. Ela é informal lance, pra caramba. Todo mundo fala ONG, eu falo, mas que o povo precisa colocar nome nas coisas, né? Ela sei lá, uma turma de pessoas. Você acha legal? Ela é um espírito? Mas eu acho que assim. Minha mãe fala uma coisa que eu acho mó bonito, assim. Minha mãe fala, a Rei Sampa é você. Eu falo, talvez. E somos todos nós, né, que estamos fazendo, claro, cada um eu ali acho. no Exato. negócio. E ela surge muito ela surge em 2013, 2014. Muito dessa necessidade foi uma necessidade muito minha também de autoconhecimento, sabe? Eu estava fora de São Paulo e precisando voltar e falei, pô, por que eu vou para lá, sabe? Por que eu não vou para o Rio? Por que eu não vou para Santos? Por que eu vou para São Paulo? Então, eu estava morando fora e senti muito essa necessidade de me conectar com a cidade, assim. E aí eu tive a oportunidade de conseguir ficar um tempo sem trabalhar, então, de olhar para a cidade como um puta hub de coisas incríveis que estavam acontecendo, direcionar as minhas energias para conhecer as pessoas certas. E liguei para um amigo meu e falei, cara, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem esse movimento, essa força pulsante que a cidade tem. E aí surge desse manifesto, muito da minha cabeça do André, jornalista também, que pensa a cidade de uma maneira de querer trazer essa democratização do centro e da cidade como um todo. A gente ficou muito pilhado com os lances de tipo, cadê os modernistas, assim, sabe? Cadê onde estão os Oswald de Andrade agora? Onde estão as Pagus agora? Então, veio dessa força latente de falar, puta, tem um movimento muito bacana aqui, a gente precisa mostrar isso para as pessoas. E aí a gente começou mostrando filmando e batendo papo com as pessoas. E aí depois a gente começou a fazer junto, sabe, assim? E começamos a entender que essas redes, às vezes, não necessariamente se conheciam. Então a gente começou a articular para que as pessoas começassem a interagir, assim. Estou lembrando agora do prédio da prefeitura e a gente fez um evento há um tempo atrás, acho que foi do primeiro... A primeira Jornada do Patrimônio que teve aqui em São Paulo. A gente foi convidado
pela organização da Jornada do Patrimônio, a gente fez um evento que era simplesmente com voluntários, subir no terraço do prédio da prefeitura. Que tem aquele jardim. Que é maravilhoso, ninguém nem sabe. Aquelas árvores. Não, e tem cacau, tipo, tem umas árvores lindas. E o jardim ficou muito tempo fechado. Inclusive, nesse dia do passeio, ele era fechado ao público. A gente pediu, entrou com um pedido de autorização. E aí a gente ficou subindo durante os 2 dias da Jornada do Patrimônio, com um monte de voluntários. Então, vieram voluntários que trabalham na biblioteca, amigos nossos que trabalham na Biblioteca Mário de Andrade, pessoal daqui do centro mesmo. E a gente ficou subindo as pessoas no terraço. Que legal. Simplesmente assim. A gente subiu 600 pessoas e todo mundo que descia assinava um pedido para a prefeitura, assinava uma carta que a gente tinha feito, que era um pedido para a prefeitura para reabrir o terraço para a população. E aí, passadas 2 semanas, a carta entregue, o terraço foi reaberto, assim, sabe? A gente não pode dizer que é por causa nossa, mas a gente também não pode dizer que não. Que vocês não ajudaram, claro. Claro, então a gente entendeu que a gente também tinha esse papel, assim, sabe? Que era um papel com a população. E quando o pessoal falou assim, mas você é ativista da cidade, urbanista, o que é? E eu falei, cara, eu sou ativista das pessoas, que eu acho mega injusto a pessoa que mora aqui e tá na língua do povo, falar, o centro é lindo, e nem vem para a cidade, entendeu? E nem sabe o que é o edifício Matarazzo, a história, e eu também não estou falando para todo mundo entender sobre arquitetura, mas saber por que raios aquilo tá ali, sabe? Então, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa exatamente um pouco sobre isso e conectando com algumas coisas que você colocou. Quer dizer, você falou que morou fora, né, e que voltou e que de repente ficou nessa vibe de tentar fazer com que as pessoas se conectassem com a cidade e tal. Primeiro, existe uma sensação quando a gente viaja que as cidades para as quais a gente vai são lindas e que a gente não pode perder tempo de conhecê-las. Total. E na cidade em que a gente mora, por vezes, a gente tem preguiça de conhecer as coisas. Mas isso é nosso? Ou seja, a gente deveria conhecer mais a nossa cidade para além das cidades que a gente conhece? Ou isso é comum? Quer dizer, o cidadão da cidade não conhece a cidade, mas adoraria conhecer as outras cidades? Não. Porque na Espanha, por exemplo, só tem gente na rua. Um negócio impressionante. Madrid, por exemplo, é uma cidade mega rua. Isso que eu ia falar. Assim, a minha, claro, eu não tenho um estudo sobre isso que eu posso me basear, mas a minha percepção é que, cara, é uma coisa nossa, assim, porque, por exemplo, a Resampa me inspirou muito. Eu estava na França e é isso, as pessoas ficam o tempo todo na rua e era incômodo para mim, no bom sentido, de eu perguntar qualquer coisa, assim, e todo mundo sabia. Então eu falava, quem que é essa pessoa nessa estátua? Nananã. E aí eu comecei a pirar, porque eu fiquei bastante tempo lá e eu estava estudando História da Arte. E aí eu comecei a pirar de ir atrás dos símbolos da cidade. Então tem uns N's de Napoleão escondidos embaixo das pontes, dos rios e tal. Não, é um rolê muito maneiro. Você virou uma caçadora de N's. Muito maneiro. E, tipo, tem as passagens secretas da França. E aí, algumas coisas eu perguntava e as pessoas sabiam me responder, assim. E a gente tem essa tentativa inspiracional dos países de fora. Então, a gente tem hoje a virada cultural, que é baseado na virada cultural francesa. Mas a diferença é que lá todo mundo curte demais, assim, sabe? Tipo, todo mundo acha incrível estar o tempo todo na rua e conhecer a cidade, ir nas exposições gratuitas e é maneiro fazer parte disso, assim. Aqui eu sinto uma super resistência, sabe? Aí faladores falarão que, mas porque aqui você não pode andar com o celular, porque aqui você não pode isso, porque aqui você não pode... Mas um monte de lugar não pode, não, a exato. gente anda. Não, e outra, eu falei assim, tudo bem, você... Tem uma amiga agora que foi assaltada também no México, porque estava lá fazendo selfie também, e tipo... Mas lá ela faz, entendeu? Talvez aquela, se estivesse no centrão, não faria. E outra também, por que você tem que andar com o celular o tempo todo, bicho? Olha pra cidade, vai andar mesmo. Depois tropeça, cai e morre, porque a nossa calçada de São Paulo tá horrível, né? Aproveitando que estamos nesse lugar. Então, Fica a dica. Fica a dica. Mas é isso, assim, sabe? Então, tipo, então não dá pra andar com o celular, não anda, mas... Aliás, não anda com o celular, mas anda. Entende? Uhum. Então, a militância vem muito nesse sentido, assim. Porque que existem símbolos na cidade de São Paulo que são super relevantes, assim, de você se aproximar com a nossa própria cultura. Eu, quando voltei inquieta com isso, eu fui conversar com os meus avós e com a minha família. Meu avô é do interior de São Paulo. E meu avô foi feirante, ele é maravilhoso, morou num lugar que eu chamo de cortiço, ele não gosta dessa palavra.
Hoje seria uma co-housing. Co-housing, ó. Mas era lá na Avenida Paulista, na época, que era na Paulista 900, que ali hoje é o prédio da Gazeta. E antigamente era onde, quando meu avô veio para cá, para São Paulo, era uma co-housing, era um cortiço. Eu acho maravilhoso passar lá e lembrar dele toda hora, sabe? E mostrar para os meus amigos. E faz muito sentido para mim andar na Paulista ou tirar uma foto da Paulista e mandar pro WhatsApp do meu avô de 88 anos e falar, vô, olha que lindo. E ele olha conversa no WhatsApp? Meu avô é maneirão. Ó, que legal. Ele conversa pra caramba, meu avô e minha avó. Legal. E aí, isso assim, entendendo que, tipo, talvez se ele não tivesse vindo pra cá e morado naquele lugar e trabalhado nas feiras ambulantes, talvez eu não seria a pessoa que eu sou, talvez eu não estaria aqui, então... Você foi pra feira? Como Você assim? conviveu com ele na feira? Assim? Não, eu nem tinha nascido. Meu irmão, sim. Meu irmão ficava no. Porque a pegada da feira é legal, porque como a feira, por eu vezes, adoraria ter vivido você na vai feira. conhecendo lugares diferentes, assim, é legal mas isso. quando eu nasci, meu avô já estava trabalhando com meu pai. Aí eu não curti, assim, infelizmente, eu adoraria. Mas o quanto de identidade tem isso, assim, sabe, na gente, assim, de você prestar atenção que o mesmo feirante que está no Pacaembu é o feirante que está, sei lá, aqui no centro, na Major Quedinho, porque as feiras são itinerantes. E essa itinerância é maravilhosa, porque eles conhecem a cidade tão bem como os taxistas, por exemplo. E a gente não conhece, que a gente fica com a cara no celular, ou a gente fica no Uber, né, ali no táxi, no Uber, sem olhar para a cidade, sem... E é triste pra caramba, porque sabe? Feira é muito Rei Sampa, né? O quê? Feira. Pra caramba. É muito Rei Sampa, pra né? caramba. Porque, cara, pastel, feira... Andar, né? Galera, andar, olhar, comprar, negociar, pechinchar, chorar. É muito Rei Sampa e o som e o cheiro da cidade, né? Assim, então... Porque a gente não anda... Quando a gente anda, é difícil a gente andar na rua e sentir um cheiro de peixe. Sim. E na feira a gente se conecta com os sentidos da cidade, assim, com o som da cidade, com a altura, o volume, com as texturas, né? E os carrinhos e passando na rua e tec, aquela galera gritando. Porra, é cidade pra caramba, é uma micro-cidade ali. É uma micro-revolução ali, sabe? E eu sinto uma pena que um monte de gente não tem esse olhar pra cidade. E aí, voltando para a sua questão, quando a gente fala o que é a Rei Sampa, eu acho que, na verdade, é esse exercício desse olhar de abundância, para o lugar onde a gente está, entende? Eu entendo, quero saber mais e a gente vai parar um minutinho. Rei Sampa, a gente já volta aí. Rei causando... Não, Rei não. Calma. Causando em São Paulo está de volta. Tô brincando, pessoal, é que hoje a gente está recebendo a Paula Dias, aqui do Rei Sampa. E eu tô super entusiasmado com essa conversa, porque você começou dizendo pra gente, Paula, que o Rei Sampa é um espírito. E eu tô achando, se me permite, obviamente, que o Rei Sampa é um estilo. É um estilo da gente viver a cidade. Os espíritos vão achar que é uma entidade, né? Algumas pessoas podem levar para esse lado. Agora, é um estilo de viver dentro da cidade. Agora, o quanto que esse estilo depende não só de você, das pessoas que estão envolvidas nisso, mas depende mesmo de uma consolidação cultural, assim. De você tentar transmitir isso. Por exemplo, eu fui a lugares da cidade na minha vida em que eu só fui com a escola. Né, quando eu era moleque. E que eu só reconectei porque a minha esposa, que não é de São Paulo, veio morar aqui. Eu falei, puxa, ela não foi com a escola, então eu preciso levá-la. Será que é só isso? Quer dizer, será que a gente não podia recurtir sempre todos esses lugares geniais da cidade? Então... tem isso. Ainda que você foi, né, com a escola. Porque, às vezes, nem a escola pode, ou vai, ou se sente convidada. A cidade de São Paulo, para mim, ela é muito hostil, assim, no sentido de ela não te convida para estar ali. Então, eu acho que quando você pergunta, é um estilo de vida? Então, mas é um estilo de vida meio na luta, assim, sabe? Porque você tem que virar e falar, vou sentar com essa cadeira no Largo da Batata, como o movimento A Batata Precisa de Você fez ali. Que é muito louco. Então, mas... Aí agora tudo... E aí, assim, é muito louco, mas existem milhões de Largos da Batata na cidade e vários outros movimentos fazendo essas coisas. O que eu gosto de falar é como é que você pode usar o seu olhar e perceber esses movimentos que estão no seu entorno e fazer parte disso, assim, sabe? De você
você ter um movimento com você mesmo, se você quiser, obviamente, de fazer parte disso, porque faz sentido daí a gente conhecer e ampliar esse sentimento de pertencer à cidade, de, porra, eu conheço, eu gosto, eu entendo por que eu moro aqui. As escolas, né? Então, as escolas não vêm para o centro, ou vão na Caixa Cultural, vão aqui nos equipamentos públicos, vão de ônibus e voltam, olham a Caixa e saem de ônibus, vão embora, voltam para as periferias, normalmente as escolas assistidas pela Caixa Cultural. A gente fez um trabalho que é muito maneiro de educação patrimonial, que é o nome que a gente chama cientificamente, com o educativo da Caixa Cultural. Então, a gente fez uma proposta para o educativo da Caixa Cultural. A gente falou, Caixa Cultural, a partir de agora, quando esses alunos chegarem, a gente cuida do educativo. E a gente falou, chegava todos os alunos, paravam na porta da Caixa, iam entrar empolgados, como sempre. Iam entrar, a gente falava, não. Hoje o educativo é para fora. Olha que legal. E aí a gente começava a falar a mesma relação, por exemplo, na época que a gente fez isso na Caixa, estava tendo uma exposição fotográfica. E a gente ia falar sobre, o educativo ia trabalhar questões sobre fotografia. A gente trabalhou questões sobre fotografia, só que na cidade. Olha que então, legal. Os jovens, as crianças, os jovens que saíam com a gente, saíam para fotografar. E a gente pegou emprestado, conseguimos empréstimos alugamos também, juntou uma galera, grana, conseguimos, a Caixa ajudou. E conseguimos alugar equipamentos para que eles fotografassem a cidade. E aí depois a gente montou na Caixa uma exposição feita pelo olhar dessas crianças na cidade. E são crianças que, nunca foram para o centro da cidade, assim. Dei uma menina vira... E olha como eu adoro contar essa história, porque eram grupos de idades muito diversas, assim. Aí vira uma menina de 14 anos para mim e fala assim, nossa, eu lembro de ter passado aqui, porque o meu pai trabalhava num restaurante. Ai, como chama? E aí ela ficou... Na hora, e a gente andando, assim, e ela se conectando com aquela memória para ela, sabe, assim, e de repente o centro, super hostil, de repente virou um lugar familiar, um lugar de segurança, um lugar de resgate memorial, que para ela foi super incrível, porque depois ela voltou com o pai dela. E aí ela tirou foto e mandou pra gente no WhatsApp. Então, é só para eu terminar. E aí, por exemplo, tem um outro garoto que também veio de um colégio da periferia e ele virou para mim e falou, tia, cara, muito maneiro, né? Aqui no centro, na Praça da Sé a gente estava. Ele falou, só tem playboy. Ó, todo mundo faz essa cara. Mas é isso, então, porque... E olha a percepção que ele vê os caras, a galera, né, arrumada ali, o pessoal dos centros de advocacia, muitos estão lá. O TJ é ali e tal, o OAB e aí ele só tem playboy, porque ele vê as pessoas... E aí, olha como esse olhar cego, assim, tipo, pra... E aí é muito louco. O que te salta aos olhos, né? Porque as pessoas que estavam morando na rua e tal... Os moradores de rua. Não, então, mas de repente pra ele, não. Claro. São os caras de terno, que na quebrada dele não tem. Isso é um aprendizado também, é um aprendizado social. É um rolê sociológico a parada, sabe? Assim, então é incrível. Mas o que me chama a atenção nessa história, por exemplo, o exemplo da menina, né? Do pai do restaurante. Na sua fala tá um ambiente super hostil, ela conecta com o pai e de repente ela tem um ambiente de conforto. Quer dizer, tá muito na nossa cabeça também, né? Quer dizer, total. É um lance de transformação que também está dentro da gente. Claro que pode ter ameaça, claro que a gente pode ter medo, claro que podem ter lugares mais, assim, ainda mais hostis, a ponto da gente se sentir violentado e tal, mas tá muito na nossa cabeça. E eu sou muito sincero, eu já tive 3 empregos no centro de São Paulo. O primeiro foi impossível para mim, do ponto de vista de onde eu estava. O segundo foi interessante e o terceiro agora está muito legal. Quer dizer, eu preciso vencer os preconceitos, os medos, as diferenças, os olhares e tal. Tem muito disso, Paula, para a gente conseguir se apropriar da cidade de fato? Eu acho que é justamente nesse nosso lugar, assim, como que a gente se coloca, né? Então... Qual é a lente, qual é o óculos que a gente coloca quando a gente vai andar pela cidade, né? Então, acontece muito, assim. Teve um dia que eu fui levar uma colega minha para uma pessoa que não vem no centro, de jeito nenhum. Porque tem gente que tem pavor do centro. As pessoas que têm pavor do centro, normalmente até é difícil de se conectar comigo, assim. Não por nada, mas são pessoas que estão muito longe daqui, eu acho. Do meu círculo de amizades, por exemplo. Você mora aqui, né?
Não, na minha vida, na real, assim, Sim, eu acho. Mas você tem uma conexão ainda maior porque você veio, né? Você optou por vir. Então, né? mas o vir para morar no centro, para mim, é uma militância, assim. É de virar e falar assim, cara, eu estou nesse lugar porque eu preciso trazer as pessoas para vir para cá. Eu sou a maior vendedora do meu rolê, assim, da minha quebrada, que é o prédio, ali o Bar do Estadão e a feira de domingo na Major Quedinho. Eu sou a maior... A Câmara Municipal. A Câmara, a Escola do Parlamento. Mas eu sou super vendedora disso. Eu falo, vai lá conhecer e vem aqui, vamos ali, tal. Mas não era isso que eu estava falando. Eu estava falando dos óculos que as pessoas põem. Sim. Aí, outro dia, eu almocei com uma colega aqui no centro, insisti, falei, vamos aqui, babá. E aí levei ela num ambiente que, super bacana, comida orgânica, baratinho, gostoso, tal, limpíssimo. E ela, cara, nem olhou pro lugar. Nem olhou. E aí tava eu, ela e esse meu amigo, o André. E aí, a hora que a gente saiu, assim, ela não fez nenhum comentário sobre o restaurante. E aí eu olhei pra ele olhou pra mim e a gente falou, puta, se fosse em Nova York, né? A pessoa com certeza ia sair falando, nossa, entrei numa quebradinha ali, ia meter um 5 no TripAdvisor. Não, ia fazer stories no Instagram, assim, sabe? Ia fazer altos rolês nas redes. Super cool. Aquele chão de cimento queimado. Tipo, mano... Então, é isso que é uma coisa que a gente, eu fico enlouquecida, assim, porque não olha pro nosso. Só que o problema não é não olhar, porque é a opção da pessoa não olhar. Só que daí critica, porque daí é a primeira pessoa que vai criticar o transporte público, que é a pessoa que não anda, sabe assim? E aí isso influi diretamente nas políticas públicas da cidade, ô Dantas. É isso que eu tô falando, sabe? Isso é legal. Agora, Paula, como é que eu me conecto no Rei Sampa, assim? Por exemplo, eu sou o Dantas e quero fazer parte desse rolezão, assim. Então, a gente tem uma página... O que vocês fazem, assim? É possível puxar a mão e falar assim, quero ir junto? É possível super puxar, assim, Na verdade, a gente tem uma página no Facebook que tá lá... A gente tá se entendendo com as redes sociais, a gente usou muito... Mas hoje a gente tá muito mais na rua do que nas redes, eu acho, sabe, assim... E ela funciona mais pra gente se conectar no sentido de, poxa, ela tá lá, manda mensagem pra gente, vamos fazer junto e tal. Mas quando a gente vai fazer uma ação, a gente põe lá que a gente vai fazer, né? Show. Então, a gente fez agora um educativo com professoras, que foi incrível, assim, que era... Olha o nível da parada. A gente criou eu falei que a Rei Sampa faz conexões, né, com essas interfaces culturais, né, da cidade. Então, a gente pegou alguns pontos de cultura da cidade, que entende-se por ponto de cultura, um museu, uma biblioteca, teatro. Pegamos esses pontos de cultura, um jardim. Tá. E montamos um curso. Uau! É muito louco. Montamos um curso. Pegamos uma ONG de aprendizagem, de ensino, uma ONG conhecida, que é o Aprendiz. Sim. E eles fizeram toda a metodologia. Conversamos com 600 professores, fizemos umas rodas de conversa para entender com professores da rede pública o que fazia, o que era significativo para eles se a gente pudesse trabalhar uma educação não formal na formação desses professores. O que eles queriam ver? Tá. E aí a gente juntou essa galera toda, esses pontos culturais, e falou, vamos montar um curso. E o nosso curso simplesmente era um curso sobre gestão ambiental, só que era no Vale do Anhangabaú. Fantástico. Era para falar sobre, arte X, e a gente fazia na Praça da República. Genial. Então, a gente passeava pela cidade com esses professores, a nossa aula, a gente que deu a aula pela Rei Sampa, foi uma aula sobre educação patrimonial. A gente fez na Vila Itororó, para falar sobre restauro de memória. Lindo, fantástico. Então, como você restaura a memória afetiva dos seus alunos nos ambientes não escolares, no bairro deles, assim, sabe? Fantástico. É isso Paula, que a gente faz. Eu fico triste de encerrar a coisa que eu tô curtindo, assim, né? Mas só pra gente conectar o pessoal que tá assistindo a gente, o Rei Sampa no Face fica onde? É no facebook.com/Rei Sampa. Lembrando que Rei Sampa é HEY Sampa, porque é ADA mesmo. E no Instagram também, @Rei Sampa. E a gente tá lá, eu e o André, a gente que responde as mensagens. E assim, é só propor. Só propor.
Então a Escola do Parlamento vai propor umas coisas para vocês e aí eu vou mandar um Rei Sampa para vocês. A gente se encontra quase que semanalmente na caminhada noturna aqui do centro, que sai das 8 horas da noite do Teatro Municipal. Show. Para falar um pouco, para pensar a cidade, mas convido todo mundo aí, que é um passeio, um rolê super legal. Cada quinta-feira é diferente. Mas a gente está no Facebook, para falar, só mandar mensagem. Muito bom. Super obrigado. Obrigada. Adoramos. Delícia de conversa. Parece que a gente está assim em casa com a perna para cima batendo papo. Eu tô quase, né? Muito legal. Você está dentro de casa, né? Pessoal, Causando em São Paulo fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. Rei Sampa e até a próxima. Valeu!